Oi gente, tudo bem? No Meio Explica de hoje a gente vai falar sobre imunidade parlamentar. Vamos olhar para o artigo 53 da Constituição para entender direitinho quais são as garantias que os deputados e senadores têm. Fica comigo. O caso do deputado Daniel Silveira, preso por atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda fazer apologia à ditadura militar em um vídeo publicado no YouTube, trouxe à tona uma discussão antiga sobre os limites da imunidade parlamentar. E sobre isso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, tinha anunciado no final da última semana a criação de uma comissão multipartidária para discutir exatamente até onde vai essa inviolabilidade dos deputados e senadores. Quero anunciar a criação de uma comissão pluripartidária para propor alterações legislativas para que nunca mais judiciário e legislativo corram o risco de trincarem a relação de altíssimo nível das duas instituições, por falta de uma regulação ainda mais clara e específica do artigo 53 da nossa Carta Magna. E mais recentemente, ele disse que pretende colocar em votação, ainda nos próximos dias, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que trata desse tema. E só para lembrar, o Daniel Silveira foi preso no último dia 16 por flagrante de delito, decisão do ministro Alexandre de Moraes. E por 364 votos a favor, a Câmara dos Deputados decidiu pela continuidade, pela manutenção dessa prisão. Bom, a Constituição Federal de 1988 protege os deputados e senadores para que eles possam exercer as suas funções com liberdade e independência. É a tal da imunidade parlamentar. E é importante a gente olhar para esses direitos com um contexto, sabendo que eles foram descritos logo após um período de ditadura militar em que perseguições foram comuns durante um bom período de tempo. O artigo 53 da Constituição diz que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras ou votos. Ou seja, garante uma liberdade de expressão para os parlamentares dentro e fora do ambiente de trabalho durante o período do mandato. Só que vira e mexe, isso é motivo de polêmica. Em 2016, Jair Bolsonaro, então deputado federal, virou réu no STF por injúria e por incitar o crime de estupro no caso da deputada federal Maria do Rosário, em que ele disse que não estupraria a parlamentar porque ela não merecia. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais ia estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, tá, eu te dou outra. Fica aí, Maria do Rosário, fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! Na época, o Luiz Fux entendeu que as declarações não tinham nenhuma relação direta com o exercício do mandato de Bolsonaro e por isso a imunidade parlamentar não deveria ser aplicada nos processos contra ele. O Edson Fachin, a Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso fizeram a mesma interpretação. E um outro ponto do artigo 53 fala sobre prisão e diz que os membros do Congresso Nacional não podem ser presos e a exceção é no flagrante de crime inafiançável, ou seja, um crime grave em que você não pode pagar a fiança para se livrar, da prisão. Os crimes hediondos, de tortura, de racismo e por aí vai. E aqui tem uma condição especial que mesmo diante do flagrante, a Casa Legislativa precisa votar pela continuidade ou não da prisão. Foi o que aconteceu no caso do Daniel Silveira. E o objetivo aqui não é discutir se juridicamente o flagrante está correto ou não, porque a gente precisaria de um profissional da área do direito para falar sobre isso com propriedade, mas o objetivo sim é analisar as possibilidades que esses profissionais têm de proteção dentro da imunidade parlamentar. Indo um pouco mais adiante, o artigo 53 também cita a possibilidade de suspensão de um processo movido contra um deputado ou senador durante o exercício do mandato, para que ele responda só no final, quando o mandato dele terminar e ele deixar ali a vida pública. E para isso acontecer, um partido político precisa apresentar essa solicitação à Casa Legislativa e uma votação deve acontecer para decidir se de fato esse deputado ou senador vai ter o direito ou não à suspensão. Então é uma decisão conjunta e que envolve muita articulação política.
E vamos falar agora sobre o foro privilegiado. Sobre isso, o artigo 53 da Constituição diz que os parlamentares serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça das Pessoas Comuns, a Justiça Comum, em casos de infrações ocorridas durante e após o mandato, e desde que tenha uma ligação direta essas infrações com a atividade legislativa. O que isso quer dizer? Se um deputado for pego dirigindo embriagado, ele vai responder por isso como qualquer outra pessoa, como eu, você, enfim, como um cidadão comum. Os parlamentares também não são obrigados a testemunhar sobre informações que eles receberam ou prestaram, nem sobre as pessoas que passaram essas informações durante ali o exercício das suas funções. É uma espécie aí de sigilo que eles têm. Bom, e para fechar esse assunto, além do caso Daniel Silveira, um outro caso que tem ganhado muita repercussão nos últimos tempos é o da deputada Flor de Lis, acusada de ser a principal mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, morto a tiros em 2019. As investigações apontaram o envolvimento dela no crime, mas ela não foi presa em função da imunidade parlamentar, e uma série de discussões estão rolando em torno disso para saber o que vai acontecer com ela. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desses assuntos, principalmente no que diz respeito à imunidade parlamentar, para saber o que vai acontecer, quais serão as modificações propostas nessa PEC, que deve ser votada nos últimos dias, como falou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou de fato, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal e na nossa news também. O link está na descrição desse vídeo e também nos comentários. É isso, eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!